Olá, turma, tudo bem? Vamos lá para a nossa primeira aula de eletrodinâmica. Como o nome já diz, eletrodinâmica. Então agora a gente vai fazer o estudo das cargas elétricas em movimento, tá? Basicamente, qual habilidade vocês vão adquirir no final dessa aula? Resolver circuitos elétricos. E circuito elétrico cai demais tanto em provas particulares quanto no Enem. E é um tipo de questão que você vai conseguir resolver e vai garantir na sua prova, tá? Eu vou ensinar para vocês todo passo a passo para a gente resolver qualquer circuito elétrico, tudo bem? Primeira definição que a gente tem é a definição de corrente elétrica. O que é corrente elétrica? A corrente elétrica está relacionada com o movimento dos elétrons. Então, quando tem um material que ele é um bom condutor, vamos supor que você pegue aí de exemplo uma plaquinha de ferro. Vou desenhar aqui. Uma plaquinha de ferro. Ele é um material que é um bom condutor. E por que que ele é um bom condutor? Deixa eu só botar retinho aqui. O material que é bom condutor é porque o elétron anda livremente dentro desse material. Então ele circula aqui dentro livremente para qualquer lugar. Ou seja, quando eu aproximo aqui um outro material que tem atração, por exemplo, que atrai ou que repele, esse elétron caminha para próximo do material quando é atraído ou ele vai para distante do material quando ele é repelido. Por quê? O elétron lá dentro anda livremente, tá? Só que quando a gente vai estudar a corrente elétrica, eu preciso de um movimento organizado para poder entender o que está acontecendo. Então eu vou pegar essa mesma plaquinha que estava toda bagunçada e eu vou ligar uma bateria. Então eu vou pegar essa mesma plaquinha, vou desenhar aqui embaixo, a mesma plaquinha que a gente tinha lá em cima, e eu vou ligar ela a uma bateria. Então essa minha bateria ou pilha, ela vai me fornecer uma quantidade de DDP. Então vou colocar que ela está fornecendo 1,5 volts, que é a quantidade que uma pilha fornece. O que acontece quando eu tenho essa DDP aplicada à minha placa? A gente estudou no capítulo anterior que DDP era campo elétrico vezes a distância, não era? Ou seja, a DDP está diretamente relacionada com a distância. Então, antes, esse movimento que era todo desorganizado, ele vai começar a se organizar pela distância que os elétrons percorrem. Então, agora, isso que era bagunçado vai ficar assim, ó, um movimento todo organizadinho. Então, aqui nós temos o seguinte: o que era bagunçado ficou organizado. Se eu quisesse, vamos supor, pegar essa plaquinha, partir no meio e contar quantos elétrons passa por segundo, eu consigo, porque sempre vai passar, por exemplo, 3 elétrons a cada 2 segundos. Então, virou um movimento organizado de elétrons, não é? E essa é a definição de corrente elétrica que eu quero que vocês coloquem nessa linhazinha que tem aí na apostila. Corrente elétrica é o movimento organizado ou ordenado de elétrons, tá? Então, a corrente elétrica basicamente vai medir qual a velocidade que o elétron está andando dentro do meu condutor, ok? Então, essa corrente elétrica, ela é quanto de carga passa dividido pelo tempo gasto, ok? Toda vez que você tem essa relação com o tempo, o que você está medindo é velocidade. Então, aqui no caso, eu estou medindo velocidade da carga andando no condutor, velocidade do elétron. Só que, geralmente, eu uso essa fórmula multiplicada cruzado, tá? Só vou colocar ali as unidades de medida e já vou mostrar como que a gente costuma usar. Então, aqui, a corrente, ela vai ser medida em, deixa eu escrever aqui no cantinho, ampere. Então, ampere. E vai ser representada com a letrinha A. A quantidade de carga, a gente já sabe que é medida sempre em coulombs. E o tempo, pelo sistema internacional, sempre é dado em segundos, tá? E aí, como eu falei para vocês, a gente costuma usar essa equação multiplicando cruzado. Então, aqui eu vou ficar com Q é igual a I vezes o T, o famoso kit. Então, o kit é a primeira equação que vocês vão usar bastante para resolver os exercícios, tá? Então, gravem essa equaçãozinha porque a gente vai trabalhar muito. Próxima definição que a gente vai precisar é a definição do que é um resistor, porque quando a gente entra nessa parte da eletrodinâmica,
Entram também algumas variáveis novas que a gente não tinha trabalhado antes, como foi o caso da corrente, tá? Então, mais uma constante que a gente vai estudar é a resistência. Como o nome já diz, resistência serve para resistir, para impedir passagem de corrente. Então, um resistor serve para impedir passagem de corrente. Quanto maior o valor da resistência, menor o valor da corrente que vai conseguir passar. Inclusive, vocês têm aí na apostila uma ilustração, que é, deixa eu pegar aqui para olhar com vocês. O ohm, que é a medida da resistência, segurando enquanto a corrente tenta passar, que é o ampere, e ele não deixa, não é? Então, resistência, lembrem, o nome já diz, resistência, para resistir, para segurar a corrente, tá? Então, aqui eu já coloquei para vocês, na primeira lei de Ohm, a resistência vai ser a ddP sobre a corrente. Essa resistência, ela é medida em ohm, que é usando esse símbolozinho aqui, tá? ddP em volts, como a gente já usa, e a corrente que eu acabei de dar ali para vocês em ampere, ok? Então, vocês vão preencher aí na apostila. Deixa eu fazer junto com vocês. Tem uma linhazinha para vocês preencherem que diz o seguinte. Primeira lei de Ohm. Com o processo de condução de elétrons, sabemos que há aumento de temperatura. Experimentalmente, verificou-se que, mantida a temperatura constante, uma nova constante podia ser medida, a resistência elétrica. Quanto maior a resistência elétrica, menor a quantidade de carga ou corrente que passa pelo condutor, ok? Quanto maior a resistência elétrica, menor a quantidade de carga ou corrente que passa pelo condutor. Vocês viram que ali ele falou uma relação de temperatura, não é? Por quê? Quando eu tenho passagem de elétron, se eu tenho movimentação aqui desses átomos, lembra que temperatura é grau de agitação da molécula? Se eu tenho agitação, eu tenho aumento de temperatura. Então, o resistor não é só para atrapalhar a corrente, é para manter a temperatura e não ter, por exemplo, aquilo que a gente conhece como efeito Joule, que é quando você coloca alguma coisa na tomada, ela esquenta demais e estoura. Por exemplo, quer ver um outro exemplo? Você pluga lá alguma coisa na tomada. Quando você tira, se você colocar o dedo no pino, ele está quentinho. Por quê? Ali eu tive elétron correndo o tempo inteiro. Se tem agitação, tem aumento de temperatura, tá? Então a gente vai trabalhar bastante com isso. E aqui eu coloquei a fórmula, como ela é originalmente, mas de novo, eu trabalho mais com ela nesse formato, depois que a gente multiplica cruzado. Então aqui eu vou trabalhar com U é igual a RI. Isso aqui vocês vão usar o tempo todo. Sabe quando a gente estava trabalhando com lei de Newton, força igual massa vezes aceleração, e a gente usou isso no resto da vida? Na parte de elétrica também. O tempo inteiro você vai usar essa relação U igual a RI. Agora, a gente tem uma segunda forma de medir a resistência, que é conhecendo a característica do fio, do material condutor. Vou fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vocês vão conseguir associar. O fio que liga o chuveiro da sua casa, será que é igual ao fio que liga, por exemplo, o ventilador? O fio que liga para as mulheres secador de cabelo é igual ao fio que você liga a batedeira na cozinha? Não, eles são fios diferentes. Por quê? Cada fio precisa ter uma resistência diferente. Ele precisa deixar passar uma quantidade de corrente. Então, a gente também consegue medir essa mesma resistência conhecendo a característica do fio e sabendo o tamanho dele, tá? Então, a gente vai usar essa segunda equação, que é a resistência é igual a um ρ. Esse ρ é uma característica do próprio fio, que ele vai dizer quanto de corrente é capaz de passar naquele tipo de fio, tá? Vezes o comprimento do fio dividido pela área da secção, do corte. Então, se você pega um pedaço de fio, corta ele, o que eu vou precisar saber? Esse ρ, que é a característica de cada fio, o comprimento do pedacinho que você cortou, e o A, que é a área do corte, a área daquele redondinho ali do fio, tá? Então, aqui eu tenho a resistência medida em ohm. Aqui eu tenho um ρ, que é uma constante de cada fio. O comprimento do fio tem que ser dado em metro e a área do fio tem que ser dada em metro
quadrado. Tranquilo? Então a gente vai trabalhar com essas duas equaçõezinhas para descobrir o valor da resistência. Agora eu vou só apagar o quadro e a gente vai entrar no estudo de potência elétrica dentro aqui da parte de elétrica e também no circuito elétrico, que é a nossa habilidade final que a gente vai adquirir no final dessa aula, ok? Agora a gente vai fazer as medidas de potência dentro da parte de elétrica. E aí vocês devem lembrar que eu falei com vocês lá no início do curso, lá na primeira aula de vetores, que é muito bom estudar física com uma sequência lógica. Por quê? Quando você estuda tudo separado, vamos supor, você estuda hoje elétrica, amanhã ondas, depois mecânica, você não consegue interligar as informações. E a física, ela é toda interligada, principalmente com a mecânica. Agora, por exemplo, para calcular a potência elétrica, aqui na parte de elétrica, eu vou usar os conhecimentos que eu tinha de mecânica. Para quê? Para você não achar que a fórmula caiu aí do nada na sua vida, tá? Então eu vou pedir para vocês terem um pouquinho de paciência, que eu vou mostrar a fórmula. No final eu vou mostrar só as fórmulas que vocês têm que copiar, tá? É só para vocês entenderem de onde veio. Como que eu calculo potência elétrica em qualquer lugar do planeta? Potência é trabalho sobre o tempo, não é? Então aqui, ó, a potência é o trabalho sobre o tempo. Aí me fala uma coisa, no capítulo passado, a gente estudou que trabalho é DDP vezes carga, ok? Então aqui eu vou ficar com a potência vou trocar isso daqui por DDP vezes carga sobre o tempo. Eu acabei de falar para vocês que carga sobre tempo é corrente. Então aqui eu já posso trocar aquele carga sobre tempo por corrente. Cheguei na primeira fórmula que vocês conhecem, que é o π. Daqui a pouco eu vou trocar de lugar para ficar mais fácil. Nessa fórmula eu vou fazer uma outra relação. A DDP, esse U, não é igual a R vezes I? Então aqui eu poderia escrever trocando aquele U por R vezes I. R vezes I, e aqui já tem um Izinho. Então aqui eu chegaria numa outra relação que a potência é R vezes I ao quadrado. Tá vendo? Bem tranquilo, não é? Vou criar agora uma outra relação. Então aqui eu tenho que a potência é, usando a primeira que eu coloquei, U vezes a corrente. Se eu falo para vocês que a DDP R vezes I, a corrente é U dividido por R, não é? Então, U dividido por R, ou seja, eu cheguei em a potência é U ao quadrado sobre R. Fórmulas essas todas que vocês conhecem e que a gente saiu da onde? Lá da definição de trabalho sobre o tempo. Acabou. Então, quais são as fórmulas de potência que eu posso usar dentro da elétrica? Eu posso usar que a potência ela é U ao quadrado sobre R. Eu posso usar que a potência é RI ao quadrado. Ou eu posso usar que a potência é o famoso π. Então, aqui são as três equações que a gente vai usar, que se relacionam exatamente com tudo que a gente viu na mecânica. Tranquilo? Fechou aqui? Agora a gente vai entrar no estudo dos circuitos elétricos. Primeira ligação de resistores que a gente vai ver é uma ligação em série. Antes de entrar na ligação em série em si, eu quero que vocês entendam o seguinte. Sempre que vocês encontrarem esse símbolozinho, que é um raiozinho, né, no meio do fio, a gente está falando de um resistor, tá? Aí ele vai estar em série ou em paralelo. A ligação em série é a ligação mais simples que a gente tem. É aquela ligação onde os resistores estão todos ligados no mesmo fio, tá? Sem fazer nenhum tipo de emenda no fio entre os resistores. Tranquilo? Então, eu vou colocar uma ligação em série aqui bem simplesinha, que é igual a que vocês têm na apostila. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 resistores em série. Então, eu tenho aqui resistor 1, resistor 2, resistor 3 e resistor 4, ok? A ligação em série tem uma característica principal e que vocês vão precisar lembrar para resolver todos os exercícios. A ligação em série, todos os resistores têm a mesma corrente. Como que eu gosto de fazer para vocês lembrarem? Série I, o I é igual. O I não é a corrente? Então, série I, o I é igual. Então, aqui eu tenho, cada resistor tem o seu valor, eu tenho uma DDP para cada resistor e as correntes são iguais. Então, corrente daqui igual a daqui,
igual a daqui e igualzinha a daqui, ok? Então, resistor e DDP, ou melhor, resistência e DDP, cada uma com o seu valor, e as correntes são iguais, tá? Uma coisa que vocês precisam ter em mente é, todo resistor vai ter esse conjunto de informações, URI, que é daquela formulinha, U igual a RI. Todo o resistor, em série ou em paralelo, ele vai ter esse conjunto de informações. Então, quando eu for resolver exercício com vocês, a nossa busca incessante vai ser em encontrar todas essas informações, porque geralmente ele não está querendo a primeira informação que você acha, ele quer uma lá no meio do caminho, ou seja, você precisa saber resolver o circuito inteiro, ok? No entanto, quando a gente está resolvendo um circuito, seja em série ou em paralelo, a minha intenção é unificar todo mundo e chegar a um resistor só. Então aqui, por mais que eu tenha 4, eu quero fazer a conta como se eu tivesse um só. E quando os resistores estão em série, como que eu posso fazer isso? Eu vou juntar todo mundo, tá? Então eles vão ser um resistor só, que a gente chama de resistor equivalente. Na ligação em série, o resistor equivalente equivale simplesmente a somar todos os resistores. Então, para colocar no quadradinho aí de vocês, o resistor equivalente da ligação em série vai ser R1 mais R2 mais R3 mais quantos você tiver. Então, se você tiver 10 resistores em série, somar todo mundo, ok? A DDP equivale à mesma coisa. Então, ele vai me dar uma DDP, por exemplo, entre os pontos A e B. Vamos supor que ele fale, entre os pontos A e B você tem 30 volts. Os 30 volts estão divididos aqui, então se você somar as DDPs, você também tem a DDP total do seu circuito, tá? Eu vou resolver o treinando com vocês, eu vou apagar, que eu quero fazer ele com bastante espaço. Eu vou pedir para vocês apenas prestarem atenção e depois parar o vídeo para copiar. Por quê? Quando você aprende a fazer um circuito no passo a passo, você resolve qualquer um. Então eu quero que vocês tenham essa habilidade, porque é um conteúdo que cai em todas as provas, tá? E eu preciso que vocês garantam essa questão. Então eu vou apagar aqui, copiar o treinando, vocês só prestem atenção, depois para o vídeo para copiar, ok? Vamos lá no treinando. Então você tem esse circuito com 3 resistores ligados em série, né? Porque eles estão no mesmo fio, com um total de DDP de 20 volts. Eu vou mostrar para vocês o passo a passo que vai resolver qualquer circuito da sua vida, tá? Então a primeira coisa é calcular a resistência equivalente. Então vou colocar aqui, ó, primeiro passo, calcular a resistência equivalente. Calcular a resistência equivalente. Nesse caso, como eles estão em série, eu vou fazer uma soma simples, né? Então, a resistência equivalente é igual 5, 3 e 2. Então, o meu resistor equivalente vai ser igual a 10 ohms, ok? E aí, qual é o segundo passo? Depois que você calcula uma resistência equivalente, é como se você não tivesse isso daqui mais. Agora você tem esse circuito, que é um circuito que tem um resistor de 10 ohms, tá? Então eu vou redesenhar o meu circuito. Então o meu segundo passo é desenhar o meu novo circuito. Então agora, entre os pontos A e B, eu tenho um resistor de 10 ohms. E aqui ele me falou que eu tenho entre os pontos A e B uma DDP de 20 volts. Então eu tenho 20 volts, ok? O que eu falei para vocês? Sabe aquela equação, aquela fórmula U igual a RI? Vocês vão trabalhar com ela o tempo inteiro. Por quê? Todo resistor precisa das 3 informações, U, R e I. Aqui eu já tenho U, que é a DDP, R, que é os 10 volts. Vou calcular a corrente. Então aqui eu vou fazer U é igual a RI. Então, DDP 20, resistor 10 vezes a corrente. Então, a corrente é igual a 2 amperes. Fechou? Calculei a corrente. Esse meu último circuito, esse daqui, está completo. O que eu quero é saber as informações desse inicial, tá? Esse daqui está completo, eu posso voltar para o inicial. Então aqui eu já tenho todas as informações. Uma pergunta para vocês. Antes de ser 10 ohms, como estavam distribuídos os meus resistores? 5, 3 e 2. De que forma? Em série. O que é igual na série?
série I, o I é igual da corrente, ou seja, essa corrente aqui que eu achei é igual em todos os resistores, ou seja, 2 amperes aqui, 2 amperes aqui e 2 amperes aqui. Fechou? Resolvi um problema. Só que para todos os resistores eu tenho que ter 3 informações, U, R, I. Eu já tenho R e I, vou calcular o U, que é a DDP. Então aqui eu vou fazer U é igual a R vezes I. DDP é igual resistor 2, corrente 2. DDP é igual a 4 volts. Então, esse resistor está perfeito. Fechou todas as informações. Vou para esse daqui. Vou fazer aqui em cima. U é igual a R vezes I. U é igual resistor 3, corrente 2. U é igual a 6 volts. Fechou. Então, aqui eu tenho 6 volts. Último, vou fazer aqui do ladinho. U é igual a R vezes I. U é igual a 5 vezes 2. U é igual a 10 volts. Então, aqui eu tenho 10 volts. Entenderam o processo? Eu quero que o sistema inicial que ele me deu esteja com as informações completas. Todos os resistores com todas as informações. Fechou? Então, podem agora copiar. Vamos lá fazer o treinando 2. Eu coloquei os valores, que vocês aí na apostila não tem, né? É um circuito que está em branco. E eu quero que vocês tentem resolver exatamente igual o que a gente fez anteriormente e depois volta aqui só para fazer a correção, tá? Primeira dúvida que vocês poderiam ter é: professora, esse circuito não está numa linha reta, mas ele está em série? Sim, o circuito está em série não quer dizer que ele está numa linha reta. Significa que ele está todos os resistores ligados ao mesmo fio. Então, se você olhar aqui, ó, todo mundo ligado no mesmo fio. Não confundam essa quinazinha com emenda no fio, tá? É só uma dobra. Você pegou o mesmo fio e fez uma dobra. Não tem problema nenhum, continua em série. Tudo bem? Então eu vou começar a resolver. Vocês tentem aí, depois volta aqui para ver a correção. Vamos lá. Vamos para a correção, né? Vocês já tentaram. Primeiro passo que eu tenho é fazer o resistor equivalente, não é? Então o meu primeiro passo aqui é calcular o resistor equivalente. Se está todo mundo em série, eu já sei que para calcular o equivalente eu vou somar todo mundo. Então, aqui vai ficar 3 mais 5 mais 2. Então, meu resistor equivalente aqui ficou igual a 10 ohms, ok? Fechei no meu equivalente. Lembra que depois que você calcula o equivalente, é como se o seu circuito não fosse mais esse. Ele fosse resumido a um resistor só, não é? Então agora, no meu segundo passo, eu vou redesenhar o meu circuito. Se você quiser redesenhar igual tá aqui, né, o quadradinho, com um resistor aqui em cima, pode. Eu vou desenhar numa linha aqui só para exemplificar, tá? Então aqui agora eu tenho um resistor de 10 ohms, e ali a minha bateria tem 30 volts. E lembra que eu falei com vocês que a gente vai trabalhar o tempo inteiro com U igual a RI, não é? Então aqui eu vou fazer o meu primeiro cálculo, U é igual a RI. Então eu tenho uma DDP de 30 volts, deixa eu passar para cá que fica mais fácil, resistor 10, corrente I. Então aqui a minha corrente é uma corrente total de 3 amperes, ok? Tenho o meu último resistor com as 3 informações completas. Vou usar essas informações para preencher o meu primeiro, que é o que existe na realidade, né? Esse que a gente simplifica para ajudar nas nossas contas, tá? Então, antes de ser 10 ohms, como que os meus resistores estavam ligados? Estavam ligados em série. O que é igual na série? O I, né? Série I é o I da corrente. Então, esses 3 amperes aqui vale para cá e para cá. Todo mundo tem exatamente a mesma corrente, ok? Para todos eles agora eu vou calcular U igual a RI. Então, U é igual a R vezes I. DDP é igual resistor 2, corrente 3. DDP é igual a 6 volts. Então, calculei aqui 6 volts. Para não bagunçar o quadro, eu vou fazer o cálculo e só vou colocar, tá? Então, vocês viram que é multiplicar resistor pela corrente. 5 vezes 3, aqui eu tenho 15 volts. 3 vezes 3, eu tenho 9 volts. Fechou todos os resistores completos.
Se vocês somarem as DDPs, 6 mais 15 mais 9, você tem o seu total de 30 volts, que é a nossa ideia inicial. A resistência total é a soma de todas as resistências e a DDP total também é a soma de todas as DDPs, ok? Feito isso, agora a gente vai resolver circuitos em paralelo.